mais uma sexta-feira com uma nova tertúlia. Quero agradecer a presença de todos aqui no Brasil, dos colegas aí na Europa, especialmente em Portugal, que estão aqui acompanhando essa sessão de hoje. Aqui tem como conferencista a professora Paula André, do ISCTE, do Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal, que vai proferir uma conferência que tem como tema o Plano para a Reedificação de Lisboa, de Eugênio dos Santos e a Engenharia da Cidade. Para fins de registro na gravação, eu faço aqui uma apresentação da professora Paula André. É doutora em arquitetura pelo ISCTE e mestre em História da Arte pela FCSH. É professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, também do ISCTE, onde coordena a área científica de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo. É docente no mestrado integrado em Arquitetura e no doutoramento em Arquitetura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos e no mestrado em Estudo e Gestão da Cultura. A professora Paula é membro da Comissão Científica do Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconômica e o Território, investigadora integrada, tendo coordenado a linha temática Imagens das Realizações Materiais, do projeto FCT, Fotografia Impressa, Imagem e Propaganda em Portugal, 1934-1974. Membro do Comitê Editorial da revista Cidades, Comunidades e Territórios, editada pela Dinâmica 7 do Instituto. Coordena o Laboratório Colaborativo Dinâmicas Urbanas, Patrimônio e Artes, Seminário de Investigação, Ensino e Difusão, com parcerias que envolveram nessa edição, que foi exatamente nessa semana, a Universidade de Évora, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade do Algarve, a Universidade Politécnica de Madrid, a Universidade do Porto, a Universidade de Sevilha e nós aqui da Universidade de Brasília. É investigadora colaboradora do Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora e membro da Associação de Historiadores da Arquitetura e do Urbanismo da Espanha. Eu quero agradecer aqui a professora Paula André por aceitar o convite, por fazer a conferência e passo já a palavra para você. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo, e boa tarde e boa noite a todos. Quero começar por agradecer o convite e o desafio que me foi lançado e agradecer também a presença de todos, quer no Brasil, não consigo enumerar todos os que estão, mas o professor William, o professor Marcelo, o professor Rodrigo Bastos, o professor Hélio, o professor Mário Saleiro, enfim, alguns que eu verifiquei que estavam aqui, também aos alunos, quer do doutoramento, quer da arquitetura, que também já vi os nomes, aos amigos e colegas, a todos os que quiseram compartilhar esta sessão. E nesse sentido vou compartilhar tela. Queria só pedir ao Rodrigo que me confirmasse se estão a ver o PowerPoint. Okay. Perfeito. Bom, vamos então avançar para esta sessão. Tal como o Rodrigo disse... Agora foi só a apresentação dele. Para a reedificação de Lisboa, de Eugênio dos Santos, Engenharia da Cidade, que de alguma forma é um pretexto, serve de pretexto para falar sobre cidade a partir objetivamente da contemporaneidade. E por isso eu não podia deixar de falar da situação atual. De alguma forma é essa situação que nos obriga e informa neste formato de Zoom, que obviamente tem as suas potencialidades, e queria começar precisamente por uma obra editada este ano pelo sociólogo Boaventura Sousa Santos, chamada A Cruel Pedagogia do Vírus, onde o sociólogo chama a atenção, através de um olhar radiográfico para a situação atual,
que esta pandemia e este vírus, de alguma forma, no caso das cidades, as colocou do avesso e deu a ver situações que já existiam, mas que não estavam tão evidentes. E por isso, esta é também uma altura e um tempo que nos permite ter esse olhar radiográfico, fazer esse diagnóstico de situações em vários campos, em áreas de fronteira, mas que estão obviamente relacionados com o espaço urbano e com as cidades. Por outro lado, ultimamente visto imagens que diferenciam aquilo que eram os vícios de uma cultura visual e de uma cultura da imagem associadas a espaços em particular. E por isso esta imagem de Roma, do Papa, que não tem a massa, que não tem a multidão para a qual se dirige, mostra bem essa transformação daquilo que era o vício da imagem que nós tínhamos associada ao espaço da cidade e ao acontecimento. Por isso considero que o filósofo Jacques Rancière, na sua obra O Espectador Emancipado, chama a atenção para este conceito operativo, imagem pensativa, e para a pensatividade da imagem, e nós estamos a viver um período em que efetivamente temos situações no espaço da cidade que nos inquieta e que nos faz pensar, e particularmente situações de espaço público. Por outro lado, vínhamos ou herdámos antes desta situação de pandemia uma situação de especulação imobiliária relacionada particularmente com as questões da economia, que nos traz realidades que muitas vezes parecem fotomontagens. E, portanto, esta imagem de um proprietário que recusa um acordo e mantém a sua casa numa cidade na China faz quase desconfiar se é uma montagem ou se é a realidade. E isso tem a ver com o facto de as cidades estarem em constante transformação, independentemente de podermos pensar que faz parte da transformação ou das dinâmicas urbanas. Por outro lado, estamos a viver um período de uma espécie de esquizofrenia dos conceitos que são criados para caracterizar ou para espelhar a situação atual das cidades. E é um ritmo, diria, quase alucinante. Cada autor de diferentes áreas, ou da geografia, ou da sociologia, ou do urbanismo, ou da arquitetura, procuram encontrar uma designação, um termo operativo que traduz exatamente aquilo que se está a passar na contemporaneidade no espaço urbano ou no reino urbano, como lhe chama François Choët. E, portanto, nós temos as cidades globais, as cidades genéricas, ou a cidade difusa, ou a cidade dos bits, ou a cidade dispersa, ou a cidade elementar, ou a cidade in between, ou a periferia esplêndida, ou a cidade criativa, e cada autor sente necessidade, mesmo que essa nova designação venha abranger exatamente o mesmo que outras designações anteriores, há uma necessidade, a meu ver, quase esquizofrénica, tal como disse, de criar um novo conceito que consiga definir essa contemporaneidade do ponto de vista do espaço urbano. Eu vou fazer esta apresentação recuperando e pegando, convocando uma série de autores e conceitos para me ajudarem na apresentação, e queria começar com este conceito de uma exposição que esteve em Serralves sobre o arquiteto Álvaro Siza, que é este conceito criado pelo próprio arquiteto, que é de indisciplina, que pode parecer estranho, mas que eu convoco até pelo facto de usar também esta fotografia do arquiteto,
debruçado sobre uma planta, indagando, pesquisando, quase como um detetive à procura de uma prova, e é nesse sentido que eu uso, ou que roubo ao arquiteto Albarcisa este conceito da indisciplina, porque é o conceito que ele associa ao facto de, no processo de pesquisa do projeto, ir à procura incessantemente. E, portanto, é esse sentido interrogativo de ler a mesma coisa em alturas diferentes ou com perspectivas diferentes, não ter o assunto encerrado e, portanto, ser um work in progress, de ir sempre à procura de mais alguma coisa. Por outro lado, também convocar o urbanista Fernando de Terán com esta obra que eu considero muitíssimo e que tem um título precioso, O Passado Ativo. É esse sentido do passado ativo que me interessa particularmente para a investigação e, por outro lado, tal como ele diz, esse uso interessado da história para o entendimento e para a construção da cidade. E não é a história como algo parado, congelado, do passado, mas sim esse uso interessado da história, porque é um uso interessado em função daquilo que no presente, ou que se possa pensar no futuro para a cidade ou para o espaço urbano. Mas também o historiador de arte José Augusto de França, que nesta obra História que História, ele fala de uma história universitariamente interrogativa. E, portanto, é essa condição da história, esse sentido permanente da interrogação que me interessa também. Mas também um biólogo urbanista, o Patrick Gittes, que publica em 1915 esta obra, As Cidades em Evolução, e cria um conceito que me parece fundamental, que é o conceito de civics, em que ele considera que é preciso fazer inquéritos ao território. E, portanto, esses inquéritos ao território permitem ter conhecimento, ou pelo menos procurar o conhecimento do território e alcançar o compromisso com o território, porque essa é a forma de o respeitar. É evidente que a narrativa que se cria numa apresentação ou na composição dos slides de um PowerPoint é um ponto de vista, é uma perspectiva. E por isso considero muitíssimo importante esta obra da filósofa Vitória Camps, O Elogio da Dúvida, onde ela diz que tudo o que é podia ser de outra maneira, e portanto eu convoco logo à partida e de início esta ideia do contraditório, ou seja, tudo o que eu vou apresentar aqui podia ser exatamente ao contrário, e tudo aquilo que não foi selecionado é tão ou mais importante quanto aquilo que eu selecionei. Não há qualquer pretensão de apresentar uma verdade ou de esgotar aquilo que é o selecionado para uma perspectiva. De todas as formas, e porque maioritariamente vou andar à volta de um plano do século XVIII e de um conjunto de atores no século XVIII, interessa-me fazer essa leitura e essa abordagem, obviamente, a partir da contemporaneidade, a partir do século XXI. Tendo escolhido duas palavras-chave para este século, resiliência e antropoceno, que é o conceito que anda em redor das investigações com enfoque nas alterações climáticas, mas se recuarmos nos séculos, escolheria os conceitos de nacional e regional para o século XX, os conceitos de higienismo, aformoseamento e melhoramentos para o século XIX e os conceitos de ordem, simetria e lei do alinhamento para o século XVIII. Estes conceitos que eu escolhi são, obviamente, integrados na cultura arquitetónica e urbanística
em contexto português, mas não quer dizer que não possam ser alargados. De todos estes, aquele que particularmente me interessa e que servirá de âncora ao longo da apresentação é este conceito da lei do alinhamento. Esta vista aérea de Lisboa é uma fotografia dos anos 50 do século XX. Interessa-me particularmente porque ela deixa entender muito particularmente aquilo que foi o processo de crescimento da cidade de Lisboa, quer por via das rupturas, quer por via da sedimentação, quer por via das continuidades, quer por via das grandes alterações, sendo que este entendimento da história engloba precisamente aquilo que é permanente, mas também aquilo que são as mudanças, porque as mudanças fazem parte integrante da história, como muito bem chamou a atenção o geógrafo Orlando Ribeiro. A minha perspectiva sobre este plano e esta intervenção na cidade de Lisboa prende-se particularmente, por um lado, com o modus operandi, com a máquina que funcionava em redor de uma série de tríades e, por outro lado, essa abordagem centrada naquilo que são as rupturas e as continuidades que existem no mesmo período. A meu ver, muito mais continuidades do que rupturas, embora a historiografia, porventura, com uma ideia de vício de leitura, tenha muitas vezes apresentado ou sublinhado maioritariamente a ideia de ruptura. Apresento brevemente alguns textos publicados em redor desta questão do urbanismo e da cidade de Lisboa e também deste plano de reedificação da cidade de Lisboa. Alguns dos textos escritos, aliás, em coautoria com alunos de mestrado e de doutoramento, este primeiro com a Margarida Marino, que aliás está a assistir, e que se prendia com uma leitura muitíssimo fina do arquiteto Pedro Vieira de Almeida sobre o plano da Baixa Pombalina e a importância do espaço-rua. O outro artigo sobre as duas praças do Império, a Praça do Comércio e a Praça 15 de Novembro do Rio de Janeiro. Um texto publicado na sequência de um colóquio sobre o Eugênio dos Santos, organizado pela professora Leonor Ferrão. Um texto sobre a tríade de regularidade, simetria e programa, publicado no PNUM de 2012. Um outro texto sobre uma matriz clássica do Cardo e do Decomanos no plano pombalino, publicado num congresso sobre espaços e paisagens. Um texto sobre a Praça 15 de Novembro, publicado num outro colóquio coordenado pelo professor Carlos Terra, e ainda um artigo publicado na revista Arte e Teoria, também centrado na Praça 15 de Novembro e sobre as geografias do sagrado e do profano, e esta insistência, a meu ver, na permanência de uma estética da linha reta. Eu vou, de início, apresentar uma falsa historiografia ou uma falsa revisão da literatura, quer do ponto de vista de investigações realizadas em Portugal, quer do ponto de vista de um conjunto de investigações e trabalhos académicos realizados no Brasil, mas com a advertência de que isto não é um estado da arte, mas parece-me absolutamente necessário iniciar deste modo. E parece-me necessário porque há efetivamente, ao longo de décadas, uma espécie de narrativas hegemónicas do modo como os investigadores se centram ou se preocupam na construção de uma narrativa ou de um discurso, e é muito interessante, trabalhando em tempo longo,
e fazendo essa revisão da literatura, perceber como é que as investigações vão evoluindo e vão criando ciência nova e as abordagens passam a ser outras. De todas as formas, maioritariamente, tanto autores com investigação em Portugal como no Brasil, centram as suas investigações na tentativa de descortinar as especificidades do urbanismo ou as especificidades da raiz portuguesa nesse urbanismo, ou ainda as designadas invariantes desse urbanismo. Selecionei só algumas das obras que eu considero que são importantes para uma evolução desse enfoque e para poder caracterizar a evolução dessa historiografia, quer em Portugal, mas também no Brasil, e passarei de forma muito breve a fazer algumas apresentações. Não podia deixar, obviamente, de começar, tendo em conta o tema, pela tese de doutoramento do professor José Augusto de França, primeiro publicada em francês. A tese foi feita na Sorbonne e é de 1962, foi publicada primeiro numa edição em fascículos e depois teve a tradução para uma edição portuguesa, Lisboa, Pombalina e o Humanismo, publicada em 1965. De todas as formas, é um trabalho absolutamente seminal e quer para autores em Portugal, quer para autores não portugueses, é um trabalho de referência indiscutível e de alguma forma ele lançou nesta sua investigação e nesta sua tese de doutoramento pistas para muitas outras investigações que se seguiram. Um outro professor, também numa tese de doutoramento, o professor José Eduardo Horta Correia, fazendo um trabalho sobre Vila Real de Santo António no Algarve e falando sobre esta questão do urbanismo e poder no período pombalino, vai ser importantíssimo para a evolução e para a investigação deste estudo. No entanto, há um texto dele anterior, apresentado no segundo Congresso do Barroco em Ouro Preto, que a meu ver é absolutamente crucial, porque ele define de forma muito objetiva a existência de uma escola portuguesa de urbanismo que se centra precisamente não só na figura dos engenheiros militares, mas particularmente na formação desses engenheiros. Mas também o texto O Lugar da Cidade Portuguesa, do José Manuel Fernandes, ou o texto Além da Baixa, do Walter Rosa, porque há um modus operandi deste período que vai para além da delimitação daquilo que é a Baixa Pombalina e, de alguma forma, na sequência do trabalho realizado pelo professor Horta Correia. De modo mais alargado, a cidade em Portugal, uma geografia humana da professora Teresa Barata Salgueiro, e um outro texto, um texto muito pequeno, do arquiteto Nuno Portas, que considero absolutamente fundamental para qualquer debate em torno desta questão do urbanismo, chamado Interrogações sobre as especificidades das cidades urbanas portuguesas. É um texto pequeno, mas muitíssimo denso, e que explica, a meu ver, de forma exemplar, a diferença entre as cidades de fundação portuguesa e as cidades de fundação espanhola. E penso até que explica de forma muito clara como é que se criou esse vício de leitura, diferenciando de modo demasiado simplista as ruas tortuosas portuguesas e as ruas ordenadas em função da lei das Índias no Damero espanhol, e, portanto, é preciso ter atenção a essa simplificação. Mas também um outro texto, que é uma dissertação de mestrado do arquiteto Hélder Carita, que trabalha o período de Dom Manuel e, portanto, sem o entendimento daquilo que era a praxis da cidade em Dom Manuel,
Não há entendimento possível da cidade iluminista. Também o livro do arquiteto Manuel Teixeira e da arquiteta Margarida Vala, Urbanismo Português, séculos XIII a XVIII, Portugal e Brasil, estabelecendo uma dimensão comparatista maioritariamente através da cartografia histórica. Uma outra obra do Walter Rosa, A Urbe e o Traço, em que se percebe muito bem como é que o Walter Rosa ele próprio vai evoluindo da forma como faz a abordagem à questão da morfologia urbana e da evolução das cidades. Não podia também deixar de convocar o professor Rafael Moreira com este texto, A Arte da Roação e a Cidade Luso-Brasileira do século XVI e XVIII, e a própria designação dos conceitos antigos, que, por exemplo, o próprio arquiteto Nuno Portas tanto chama a atenção, da figura do arruador. Obviamente a figura do arruador é muitíssimo anterior à figura do urbanista. Uma outra coletânea de textos, coordenada pelo arquiteto Manuel Teixeira, A Construção da Cidade Brasileira. Mais recentemente, o texto ou o livro organizado pelo geógrafo Álvaro Domingos, Cidade e Democracia, 30 anos de transformação urbana em Portugal. Parece que já não faz parte do entendimento deste período, mas a verdade é que é preciso também perceber em tempo longo porque é que o urbanismo mudou e pode ser relativamente fácil até ao século XIX, ainda com a presença dos engenheiros de formação da École des Ponts-et-Chaussées, a forma como fazem a cidade nova, e depois a partir do século XIX torna-se muitíssimo mais difícil fazer essa caracterização. A tese de doutoramento da professora Maria Leonor Ferrão sobre o Eugênio dos Santos, que é crucial porque se foca na figura deste engenheiro, mas também se foca em particular na cultura urbanística deste período e particularmente na biblioteca privada deste engenheiro, não só dos seus livros portugueses, mas também da sua coleção de livros estrangeiros, portanto das suas viagens do olhar por essas obras. Houve uma enorme exposição, este é o catálogo chamada Lisboa 1758, exatamente sobre as questões do plano da Baixa, um trabalho de investigação dirigido pelo professor Carlos Dias Coelho sobre a praça em Portugal e que teve continuidade numa série de outras investigações em conjunto com uma série de professores, maioritariamente da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. A tese de doutoramento da Luísa Trindade, Urbanismo na Composição de Portugal, que recua ao urbanismo português da Idade Média e que vai permitir o entendimento e essa raiz até ao urbanismo do século XVIII e do século XIX, permitindo descortinar permanências e continuidades. A tese de doutoramento do Cláudio Monteiro, O Domínio da Cidade, a Propriedade à Prova no Direito do Urbanismo. Sem o enfoque na legislação, não há entendimento possível para o fazer cidade e para o urbanismo. E de 2011 a tese de doutoramento da Mafalda Sampaio, professora também no ISCTE, no Departamento de Arquitetura, a forma urbana da parte baixa da cidade de Lisboa e, a partir da cartografia, uma análise muito centrada e mensurada do espaço público neste plano. No Brasil não podia deixar de começar pela obra de Sérgio Buarque de Holanda, de 1936, Raízes do Brasil, particularmente e o ladrilhador. É exatamente a partir desta dimensão comparatista e deste confronto que se estabeleceu o início daquilo que depois era sempre o confronto entre as cidades de origem portuguesa e as cidades
de origem espanhola, Paulo Ferreira Santos, com a obra Subsídios para o Estudo da Arquitetura Religiosa em Ouro Preto. Parece-me a mim que há, nas investigações que vamos ver no Brasil, uma tentativa de articular, a meu ver, de modo muito interessante, a estética e os princípios da arquitetura com as questões urbanas, e vamos ver como é que isso depois está diretamente relacionado com o próprio plano para a reedificação de Lisboa. Do Haroldo Azevedo, Vilas e Cidades do Brasil Colonial, do Silvio Vasconcelos Vila Rica, Formação e Desenvolvimento, Nestor Reis Filho, Contribuição ao Estudo da Evolução Urbana do Brasil, também aqui uma linha muito associada à leitura minuciosa da cartografia histórica. Paulo Ferreira Santos, a formação das cidades no Brasil colonial, e um destaque muito particular para o Maurício de Almeida Abreu, a evolução urbana do Rio de Janeiro. As leituras de todas as obras do Maurício de Abreu para mim foram importantíssimas, porque a importância e a valorização dos registros notariais permitiram novos entendimentos da revisão da literatura. Murilo Marx, Nosso Chão, do Sagrado ao Profano, também muito articulada esta dimensão do modo de habitar a cidade e também a questão da importância dos vários agentes intervenientes na cidade, nomeadamente as ordens religiosas. Roberta Delson, Novas Vilas para o Brasil, Colónia. Outra obra do Nestor Golar, A Urbanização e o Urbanismo na Região de Minas. José Pessoa, Em Tudo Semelhante, Em Nada Parecido, Modelos e Modos da Urbanização na América Portuguesa, publicada na revista Oceanos. Novamente Paulo Ferreira Santos, Formação de Cidades no Brasil Colonial. Novamente Nestor Golar, Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial. Beatriz Siqueira Bueno, Desenho e Designo, o Brasil dos Engenheiros Militares entre 1500 e 1822. Do Rodrigo Bastos, que está aqui a assistir, a edição da sua tese de mestrado, A Arte do Urbanismo Conveniente, o decoro na implantação de povoações. Eu acho que esta investigação e outra do Rodrigo estão exatamente relacionadas com a contaminação dos conceitos operativos da arquitetura para o urbanismo. Maria Aparecida Borrego, Códigos e Práticas, o processo de constituição urbana em Vila Rica. Novamente a investigação dirigida pelo Maurício de Almeida Abreu, nomeadamente o texto Reencontrando a Antiga Cidade de São Sebastião, Mapas Conjecturais do Rio de Janeiro, e Fernanda Borges Moraes, A Rede Urbana nas Minas Coloniais, e a tese de doutoramento publicada pelo Rodrigo Bastos, A Maravilhosa Fábrica de Virtudes, o Decoro na Arquitetura Religiosa de Vila Rica. Como perceberam, é efetivamente um falso estado da arte, porque são só algumas obras, muitíssimas outras poderiam estar aqui, poderia até fazer só a sessão, nomeando uma série de obras que eu considero que são importantes, mas tal como eu disse no início, porventura as que não foram nomeadas podem ser até mais importantes. É uma pequeníssima seleção que tem só a intenção de, a partir de um estudo comparativo, permitir perceber ao longo de décadas como é que foi evoluindo o enfoque e a investigação, quer em Portugal, quer no Brasil, e perceber que há um entendimento muito diferenciado deste recuo e deste olhar para as cidades e o urbanismo. Estas imagens que aqui estão
esta maquete de Lisboa antes do terremoto, que foi feita nos anos 50 do século XX. Já agora aproveito para perguntar se conseguem ver o rato que eu estou a pôr em cima do mapa. Conseguem? Sim, aparece, Paula. Ok. Esta planta, que é uma aguarela de meados do século XIX, feita a partir de uma planta do João Nunes Tinoco de 1650. Esta imagem, que é talvez a mais conhecida do plano pombalino, mas que é também uma litografia de meados do século XX, portanto não é o plano original, e uma fotografia desta área dos anos 50 do século XX. Se compararmos estas duas imagens, esta planta do plano pombalino e a cidade, há aqui um entendimento desta ordem e desta geometria. Se olharmos para esta cópia de uma planta do século XVII e para esta maquete que tenta reconstituir a cidade antes do terremoto, pode à primeira vista parecer que há uma desordem. No entanto, penso que vamos ver e conferir que esta eventual ou aparente desordem tem dentro de si implícita uma ordem. Há um conjunto enorme de gravuras que mostram a Lisboa antes do terremoto e depois a imagem do desastre do terremoto, e há até gravuras como esta, publicada em Londres em 1756, em que Dom José, perante a Lisboa arruinada, pergunta a um padre anglicano as causas do sismo. E o padre mostra-lhe um auto de fé, dizendo que queimar pessoas provoca a cólera divina. Sempre na ideia de que estes autos de fé eram praticados no Terreiro de Paço, assim aparecem representados na gravura, mas a verdade é que isso não acontecia no Terreiro de Paço, mas sim noutros locais da cidade. Após o desastre, há uma série de gravuras e toda uma iconografia que representa os edifícios notáveis destruídos, em particular as igrejas na cidade de Lisboa, como estas ruínas da Igreja de São Nicolau, ou as ruínas da Basílica de Santa Maria, ou ainda as ruínas da Casa da Ópera, que tinha apenas 6 meses, que tinha acabado de ser inaugurada. A verdade é que nós vamos ter um grupo de atores, um pequeno grupo de atores que vai ser absolutamente determinante para esse modus operandi e para a eficácia da reabilitação e da reconstrução dessa parte baixa da cidade arruinada. Obviamente, a figura de Sebastião José de Carvalho e Mel, Marquês de Pombal, mas também a sua equipa de engenheiros militares. Manuel da Maia, autor da dissertação, que me parece ser o documento absolutamente central de todo este processo, o engenheiro Eugênio dos Santos e o engenheiro Carlos Mardel. Portanto, Marquês de Pombal e a tríade dos engenheiros com os quais ele vai trabalhar. O engenheiro Manuel da Maia é o autor desta carta cartográfica da Lisboa antes do terremoto, supostamente a carta que existia mais atualizada da cidade e que vai ser a base sobre a qual as equipas de engenheiros vão trabalhar e sobre ela vão apresentar várias hipóteses de planos. Essa questão de nós termos várias hipóteses de planos é importante porque outro plano, que nós já vamos ver, poderia ter sido escolhido e nós hoje não teríamos herdado a cidade que temos. De alguma forma, ainda esta insistência numa imagem de alguma desordem, mas muitíssimo marcada pela Praça do Rossio
e pelo Terreiro do Paço. A imagem que aparece normalmente do plano é esta forma bastante geométrica e abstrata do plano, e sabemos que esta imagem não só não corresponde ao projeto original, como também não corresponde exatamente àquilo que foi construído. E para além do plano, a dissertação, as várias partes da dissertação do Manuel da Maia, escritas, são 3 partes e depois um aditamento, entre 1755 e 1756, ou seja, imediatamente após o terremoto de 1755. Eu considero este documento absolutamente seminal, não só porque ele é uma espécie de grande memória descritiva de tudo aquilo que vai ser o plano de reconstrução, mas particularmente porque se encontra neste documento informação absolutamente preciosa sobre o modus operandi ou sobre a prática de fazer cidade antes do plano pombalino. E, portanto, nós temos aqui informação que nos remete para o modo de operar na cidade. E, portanto, essa informação é preciosa para nós percebermos que grande parte do que vamos encontrar no plano pombalino é em continuidade com aquilo que se fazia e não em ruptura. E, obviamente, isso faz todo o sentido, tendo em conta que estes engenheiros militares, imediatamente após o terremoto, se lançaram nesta proposta de reedificação. Obviamente, quando fazem isso, eles trazem o seu conhecimento, a sua prática, e basicamente o que eles vão fazer é a síntese de todo esse conhecimento. Portanto, este documento é precioso não só para aquilo que vai ser o futuro da cidade, mas também por toda a informação que contém sobre o passado. Do ponto de vista do texto, devo dizer que este texto está online, o texto original, portanto facilmente se pode aceder a esta fonte primária e por vezes temos que nos libertar das investigações que são feitas sobre este período e sobre este plano e não usarmos fontes em segunda ou em terceira mão, porque esta fonte primária está acessível online no original e, portanto, nós podemos ler diretamente. E tem informação preciosa. Por exemplo, nesta segunda parte, o Manuel da Maia diz que se queira renovar a cidade baixa é para mim indubitável, porque ainda que sem haver ocasião tão forçosa, se tem mostrado esta vontade. E assim, na Rua Nova, do Almada, que se formou quando o bairro Alto não tinha melhor serventia que a Rua ou Beco dos Fornos, as ruas dos Ourives da Prata e do Ouro, por onde não podia passar mais que um carro e aproximadamente a preparação para se alargar mais a dita Rua Nova do Almada, até a Rua Larga das Portas de Santa Catarina, formada assim em 54 palmos de largo pela Lei do Alinhamento, que não teve procurador que a fosse fazendo executar em todas as partes em que houvesse renovações de casas. E, à vista dos referidos exemplos, parece indubitável a renovação da Lisboa Baixa. E ainda num outro ponto, mas agora na primeira parte da dissertação, Manuel da Maia diz: sirva de exemplo a lei do alinhamento para que as casas que se renovassem se recolhessem até que as ruas ficassem com certa largura, como a rua direita das Portas de Santa Catarina, onde se executou até certo tempo, se não continuou em algumas casas que depois se renovarão e se edificarão de novo. E, portanto, nós percebemos que há ruas que servem de modelo para outras ruas e, portanto, temos aqui um urbanismo de programa
e esta chamada de atenção para que sirva de exemplo a lei do alinhamento, porque essa era a prática. Ainda na primeira parte da dissertação, Manuel da Maia diz: para se poderem dirigir as ruas na forma mais regular, se sinalarão, primeiro, com bandeirolas firmes, todas as ruas destruídas, para se reconhecer por este modo o terreno que ocupavam as casas e ruas e poder-se emendar com clareza o que se julgar necessário, evitando-se deste modo o perigo que pode haver quando unicamente se guiarem por plantas. Esta chamada de atenção que guiar o plano só por uma planta não pode ser, é preciso ir ao sítio e é preciso, se for possível, fazer ajustes, portanto, emendar. Como já tem sucedido e poder-se sobre esta, ou seja, sobre a planta, ou sobre esta notícia prática e palpável, tomar resolução de como se hão de suprir as diminuições que houverem nas propriedades, o que necessita muito especial atenção. Até esta ideia de uma notícia prática e palpável, a necessidade de emendar e o ajuste. E ainda Manuel da Maia diz que o Senado, com o seu arquiteto e mestres, vá demarcar e balizar os comprimentos e larguras das ruas que se vão acrescentando à cidade antiga e ao mesmo tempo formando a planta das ruas novas. Porque este balizamento depende da boa ordem que as ruas novas podem observar, ficando as plantas servindo para tirar algumas dúvidas que depois das demarcações podem sobrevir, advertindo para esta inovação de ruas é mais próprio o balizamento e demarcação sobre o terreno a que se deve seguir a planta para a memória do que fazer primeiro a planta ideada para a demarcação no terreno. E, portanto, é interessantíssimo perceber este jogo e este afinamento entre aquilo que é a teoria e o desenho em planta e aquilo que é a ida ao terreno e a demarcação sobre o terreno e esta fusão entre o lado mais empírico e o lado mais erudito, e a síntese disso mesmo é que resulta no plano e no fazer cidade. Por outro lado ainda, uma especial atenção que Manuel da Maia dá na dissertação, naquilo que é difícil e que ele diz que é a correspondência do antigo com o moderno, ou seja, a ligação daquilo que é o plano novo com a cidade pré-existente. Como é que se faz a costura entre aquilo que é o plano novo e aquilo que já existe. E ainda a chamada de atenção para a necessidade e para a importância de observar no terreno. E, portanto, todas estas chamadas de atenção, a meu ver, na dissertação de Manuel da Maia, têm uma enorme atemporalidade e um enorme sentido, diria eu que são chamadas de atenção importantes para qualquer plano ou projeto. De todas as formas, ele insistentemente diz que o plano de uma igreja ou de um convento não é exatamente a mesma coisa que fazer um plano para a cidade. No entanto, tal como eu referi desde o início, nós temos uma equipa de engenheiros militares que em conjunto trabalha e que faz essa engenharia da cidade, mas nada disto funcionava se não houvesse, como houve, uma vontade por parte do poder, quer por via de Dom José, o rei, quer a figura do Marquês de Pombal, mas também, para além dessa vontade do poder, a existência e a criação de legislação própria, e, portanto, temos também este alvará de 12 de maio de 1758, que determina exatamente que se faça um novo plano regular, dizendo que se devem alinhar as ruas com a retidão e largura competentes, porque de alguma forma era isso exatamente que aparecia também nas legislações anteriores. E, portanto, aparece
o plano. Este também não é o original dos 6 que estavam em cima da mesa para serem escolhidos, porque esse ainda não apareceu, mas há outros, como este, do Eugênio dos Santos e do Carlos Mardel, em que nós temos aqui a parte central, com esta geometria, quer do ponto de vista da hierarquia das ruas, quer da articulação com o espaço da Praça do Rossio ou da Praça do Comércio, quer ainda o modo como se articulam e se orientam os próprios quarteirões, e depois a forma como cose com a cidade pré-existente. Na verdade, essa equipa de engenheiros com diferentes autorias apresenta para escolha 6 planos. Já se tinha decidido que essa reedificação ia ser feita no próprio sítio e, portanto, estavam à escolha estes 6 planos. Foi escolhido o 5º, mas qualquer um dos outros podia ter sido escolhido. E parece-me interessante que, se nós olharmos para os planos que foram recusados, mas que estiveram em cima da mesa, podemos perceber que a Lisboa que podíamos ter herdado poderia ser esta e, portanto, a malha urbana era totalmente distinta. Quer dizer que alguns deles não são de todo tão diferenciados da pré-existência, nem são tão geométricos ou tão abstratos. Alguns deles, como este, por exemplo, que era o primeiro, do Walter Fonseca e do Francisco Pinheiro da Cunha, normaliza aquilo que já era a pré-existência da cidade, mantendo sempre em todos eles aquilo que era a Praça do Terreiro de Praça e ainda a Praça do Rossio. A segunda hipótese, que era esta, do Elias Sebastião Pope e do Domingos Pope, mantém mesmo a todos eles as 2 praças pré-existentes e organiza de forma mais regular uma série de quarteirões. Em todos eles é muito interessante nós tentarmos perceber, por exemplo, como é que se fazia a gestão ou a recolocação das igrejas nas malhas propostas. A planta número 3, que mantém estas 2 grandes praças pré-existentes, mas cria uma nova praça no meio destes quarteirões, alinhada, por exemplo, com esta igreja. Este enfoque só no modo como as igrejas se posicionam em todas estas variantes da morfologia é muito interessante, mas isso seria só uma apresentação. Outra hipótese recusada, a do Pedro Walter Fonseca, mantemos o Rossio, mantemos o Terreiro do Paço, novamente uma praça intermédia, com estes quarteirões muito alongados, e a praça é feita à custa do chanfre de algumas destas partes do quarteirão, e aqui também podemos ver a forma como se iriam organizar e posicionar as igrejas que iam ser reconstruídas. Uma outra hipótese recusada, esta bastante distinta das anteriores, particularmente porque na Praça do Terreiro do Paço ia ser construída uma grande basílica, e ainda aqui o Rossio, e esta forma de organizar os quarteirões, e novamente uma praça central no meio do qual existiria uma igreja. Portanto, todos estes planos que nós estamos aqui a ver estiveram em cima da mesa, não foram selecionados, mas faziam parte exatamente dessa cultura arquitetónica e urbanística dos engenheiros militares, e, portanto, nós temos entre um plano muito agarrado e próximo àquilo que era a Lisboa antes do terremoto, até a um plano que rompe com essa malha. Na verdade, se nós recuarmos também à legislação antes do Plano Pombalino, com este decreto do Dom João V, continuamos a perceber que há esse urbanismo de programa, com as chamadas de atenção para se fazer relativamente à largura aquilo que era o estilo observado,
e as ruas que servem de modelo para outras ruas, como por exemplo a dos Ourives, e esta chamada de atenção para a simetria que deve estar presente. A iconografia do ponto de vista das plantas, daquilo que era a cidade antes do terremoto, é esta cópia da planta do tinoco e esta planta do Manuel da Maia, e portanto essa insistência numa desordem, mas se tivermos um olhar mais cuidado para estas duas plantas, o que é que nós vamos encontrar? E na Lisboa, imediatamente antes ao terremoto, ou a planta mais atual, nós temos aqui a Rua dos Ourives da Prata, e se formos ver essa rua, numa planta anterior, que corresponde a 1650, efetivamente ela é irregular e muitíssimo estreita. E isto prova verdadeiramente que mesmo antes do plano pombalino, era prática na cidade, não num grande plano, mas pontualmente, derrubar as construções na tentativa de tornar a rua mais larga e mais regular. Portanto, essa era a prática, era o modo de fazer cidade, mas pontualmente, não em conjunto, numa grande área, como aconteceu com o plano da Baixa. Se nós ampliarmos exatamente a planta de tinoco, conseguimos perceber essa rua estreita e não regular, e depois a vontade dessa estética da linha reta e a necessária legislação das expropriações, precisamente para derrubar construções no sentido de ir pontualmente alargando e tornando as ruas retas. Portanto, essa era a prática. Se olharmos para a maquete que foi feita de Lisboa antes do terremoto, conseguimos perfeitamente perceber a importância desta Rua do Ourives da Prata e a sua largura neste meandro destas ruas da cidade. Na verdade, Manuel da Maia, na dissertação, chama novamente a atenção para a importância da dimensão da largura das ruas, mesmo que seja nos subúrbios, e estabelece hierarquias entre ruas, dizendo que as ruas principais devem ter a mesma largura que a Rua dos Ourives do Ouro e da Prata, portanto, na continuidade. A verdade é que esta imagem, esta iconografia do plano da Baixa mostra exatamente essa geometria e essa abstração pelo alinhamento e hierarquia das ruas, por esta geometria e ordenamento das praças pré-existentes, quer o Rossio, quer o Terreiro de Paço, agora transformado em Praça do Comércio, quer também pelos quarteirões. Se nós olharmos para o modo diferenciado como se organizam os quarteirões e pensarmos, por exemplo, nos assentamentos dos jesuítas, das missões, percebemos que há uma relação entre praça e modo de organizar as construções, podendo quase associar um eco daquilo que é a matriz clássica de fazer cidade ou do esquema dos castros romanos. Se nos focarmos aqui na Praça do Comércio e formos associando com estas imagens, começamos a perceber que podemos estabelecer uma relação entre o modo de organizar os quarteirões, de os ordenar e construções pré-existentes diferenciadas. Mas também uma preocupação com a saúde, com a largura das ruas e com a importância da existência das praças, nomeadamente num texto contemporâneo ao Plano Pombalino, publicado em 1756, do médico Ribeiro Sanches, Tratado da Conservação da Saúde dos Povos, que é muito interessante, em particular para o tempo de pandemia que estamos a viver, porque este médico chamava a atenção para a relação direta entre morfologia urbana e saúde pública, e a partir da leitura e da citação do Tratado de Vitrúvio ou do Tratado de Alberti, chama a atenção para a necessidade das ruas se articularem
com grandes praças. E por isso parece-me que há uma matriz clássica de um cardo decumanos presente neste plano pombalino, que no entanto já era pré-existente antes mesmo do plano pombalino, mesmo que as ruas não fossem absolutamente ou geometricamente ordenadas. Ou seja, há apesar de tudo uma ordem que preside a uma imagem que porventura pode parecer desordenada e que no entanto é ainda uma ordem que está presente no plano e na cidade da Baixa Pombalina. Essa regra, essa ordem, essa geometria e essa tradição de uma escola portuguesa, por via também do próprio ensino, prende-se com uma série de obras de engenheiros militares do século XVII, nomeadamente a obra do Luís Rão Pimentel, o método lusitânico de desenhar as fortificações das praças regulares e irregulares, esta importância da geometria e da medição que aparece na obra, mas também do século XVIII, a obra O Engenheiro Português, de Manuel Azevedo Fortes, com esta enorme valorização da matemática, da geometria, dos instrumentos de medir e da prática da construção das fortificações, e toda esta cultura vai estar diretamente associada também com aquilo que são as propostas de arquitetura e a uma estética para a fachada dessa arquitetura do plano pombalino, quer do ponto de vista das propostas do engenheiro Carlos Mardel para a Praça do Rossio, quer também se nós formos tentar encontrar uma matriz ou uma origem dessa ordem e dessa estética para a arquitetura e para essas fachadas. Ora, se nós virmos esta representação do Rossio anterior ao terremoto, em que temos aqui o grande Hospital de Todos os Santos, mas se nos sentarmos aqui na fachada destas arquiteturas e o que é que existia antes mesmo desta imagem, nomeadamente a importância da fachada do Hospital de Todos os Santos seguir as opções tomadas para a Rua dos Ferreiros, e numa carta régia de 1502 diz: ponham todas as casas sobre arcos de pedraria e que fiquem todas as ditas balcoadas sobre os ditos arcos iguais, sem um sair mais que a outra, nem ser mais alta que a outra, portanto tudo regular e uniforme. E a Rua dos Ferreiros serve de modelo para esta fachada do Hospital de Todos os Santos, portanto arquitetura e urbanismo de programa. E ainda, em 1513, as janelas do Hospital de Todos os Santos são tomadas no contrato de obras como modelo para as janelas de frente nas obras de reestruturação da Praça da Ribeira. Portanto, há aqui um lado não só programático como pragmático de que um modelo de arquitetura serve para outra arquitetura. Mas retomando aquele pormenor que estávamos a ver, daquelas arquiteturas na Praça do Rossio, se olharmos para esta lógica e esta hierarquia das fachadas, ou esta simplicidade, ou esta arquitetura chã que aqui está presente, vamos ver que ela também existe nesta proposta de fachada para novas casas, antes ainda do plano pombalino. É um decreto de Dom João V e podemos observar que isto é absolutamente geométrico e abstrato. E, portanto, quase que seria inevitável que aparecesse este tipo de fachada, esta primeira versão de tipo de fachada no plano pombalino, primeiro com estes 3 pisos, mas depois por pressão de proprietários e, portanto, por pressão, poderíamos dizer hoje, o equivalente pressão imobiliária de interesses económicos, deixa de ter esta proposta inicial dos 3 pisos e passa para ter aumento de pisos.
portanto é uma espécie de continuidade também daquilo que é a pressão económica sobre a estética da arquitetura ou da própria cidade. E, portanto, esta estética vem também na continuidade daquilo que era a prática do fazer cidade e da própria arquitetura, e, portanto, nós encontramos esta simplicidade nestas fachadas que vem nessa tradição, embora com pequenas nuances quando se faz a articulação dessa arquitetura com a arquitetura da Real Praça do Comércio. Ora, essa estética simples, plana, clara, nas palavras do historiador Jorge Kubler, dando origem a uma arquitetura chã, ou um estilo chão da arquitetura portuguesa, que é sempre associada a esta obra publicada em 1972. Na verdade, o próprio Jorge Kubler diz, numa pequena nota de rodapé, que esta designação de arquitetura chã, ele rouba ao Júlio de Castilho, que nesta obra de 1954, Lisboa Antiga, vai associar a um palácio construído no Bairro Alto, mas que, por sua vez, diz que rouba esta designação de arquitetura chã a uma designação do padre Baltasar Teles, numa obra sobre a Companhia de Jesus, de 1647, em que ele diz que o interior do teto, o interior da igreja de São Roque, no teto, tem uma obra chã, porque é uma obra simples. Portanto, quando tentamos procurar, como dizia o Lúcio Costa, o fio à meada, é preciso recuar e ler com atenção as referências que são dadas, e encontramos, por isso, muito mais continuidade do que aquilo que poderíamos pensar à primeira vista, que era uma obra de ruptura ou absolutamente nova. Para além do mais, a estética daquela arquitetura proposta no cartuário pombalino para a Baixa está em consonância com aquilo que era também a estética que nós encontramos noutras obras, nomeadamente no curso de arquitetura de 1777 de Blondel, e até o próprio sistema e estrutura de madeira que é usado para algumas construções. A própria Praça do Comércio, primeiro com a designação de Real e depois só Praça do Comércio, desenhada por Eugênio dos Santos, recupera quase de forma mimética aquilo que ao longo do tempo foi sendo a evolução, os acrescentos em aterro daquilo que na origem era a Ribeira, depois passou a ser o Terreiro de Paço e finalmente, de forma mais ordenada, acaba por ficar com esta forma. No entanto, à semelhança daquilo que nós vimos, que havia vários planos propostos para a morfologia da reedificação da parte baixa da cidade, também temos várias hipóteses de fachadas para esta praça, que não foram as selecionadas, mas que porventura vão dar origem a representações da praça de algum modo fantasioso. Temos esta que não foi realizada, com este grande torreão, ou esta com o arco, mas que não corresponde de todo ao arco que verdadeiramente foi construído, e certamente que a partir dessas propostas recusadas nós podemos entender melhor estas pinturas e estas representações, esta iconografia da Praça do Comércio da cidade de Lisboa, que não correspondem à realidade, embora porventura esta iconografia mentalmente tenha tido uma imagem muitíssimo forte, e à semelhança daquilo que aconteceu com o tal plano que desapareceu e que foi substituído por aquele que vimos, que não corresponde de todo à realidade, são imagens que ficam desta representação, desta escala, desta dimensão e desta arquitetura e desta proximidade e relação com o rio.
Rodrigo, penso que já ultrapassei o tempo, mas vou só terminar com esta pintura mural, com esta representação precisamente da Praça do Comércio em Lisboa, num sobrado da Praça do Comércio de São Luís, mas do Maranhão, que mostra bem quanto os desenhos projetados e não realizados fazem parte precisamente da cultura arquitetónica, porque depois resultam nesta representação da cidade que não corresponde à cidade construída, mas corresponde à cidade mental. Resta saber se não, eventualmente, à cidade desejada. E assim termino e peço desculpa se ultrapassei um bocadinho o tempo, mas ainda assim tive que me controlar para tentar sistematizar ao máximo a mensagem que vos queria deixar. De todas as formas, deixo aqui o e-mail, se alguém depois, mais tarde, quiser colocar uma pergunta que agora não queira fazer ou não sinta que seja oportuno. Paula, muito obrigado pela belíssima conferência e terminar com uma imagem, ou, na verdade, né, com esse percurso até a Praça do Comércio. Para mim, pelo menos, eu que não sou de Brasília, estou aqui já há um pouco mais de uma década e depois que estive aí em Lisboa, foi para mim uma coisa impactante perceber que a Praça dos Três Poderes e a Praça do Comércio, elas, de um ponto de vista simbólico, elas têm praticamente a mesma concepção. As duas estão ocupadas, né, a partir de três lados, historicamente dentro, né, de determinadas dimensões muito particulares e, ao mesmo tempo, fechadas ou delimitadas com a área que abre uma diante da outra e o oceano entre elas. Então, tem aí uma metáfora, uma coisa simbólica para mim que foi muito, muito marcante. Enfim, ver você terminar dessa forma rememorou um pouco essa imagem que eu tive quando conheci Lisboa. Mas, enfim, então eu lhe agradeço. Eu passo a palavra para as pessoas que queiram fazer perguntas. Peço só que sejam bastante objetivas, até porque lá em Portugal agora já são quase 10h30 da noite. Então, para que a Paula possa responder algumas perguntas, e, enfim, e para que tenhamos algum debate aqui. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Marcelo. Então, olha só. O José Augusto França, que a Paula menciona, diz que o urbanismo pombalino praticamente não teve repercussão no mundo, né? Só fora algumas outras cidades. Não sei se ela vai saber, se a Paula saberá me responder isso. Eu, por exemplo, já não me lembro agora o autor, mas outros falam que houve realmente alguma influência. Na verdade, ele influenciou vários outros planos urbanísticos em cidades europeias e também no Brasil também, não é? Então, eu gostaria de saber se ela tem alguma informação, se a Paula tem alguma informação sobre isso, se ele teve repercussões, esse tipo de urbanismo teve repercussões em algumas outras cidades na Europa e no Brasil. No caso português, claramente que sim, porque há uma série de cidades ou partes de cidade que têm a aplicação não de uma regra, mas de princípio. E penso que essa é a identidade desta flexibilidade do plano pombalino ou da cultura arquitetónica e urbanística deste período. Agora, dizer que esse princípio foi aplicado numa outra cidade que não no âmbito do universo português ou de cidades de origem portuguesa, é difícil dizer, porque isso implicaria que aquilo que fosse seguido não era o princípio, mas sim a regra. Ou seja, a diferença entre aquilo que eram as cidades de fundação espanhola, que levavam exatamente uma regra, um modelo
que era aplicada independentemente do sítio, e esta flexibilidade ou esta chamada de atenção ao terreno que nós encontramos precisamente na dissertação do Manuel de Maia, implica que, mesmo quando se usa esse princípio, ou melhor, mesmo quando se exporta esse princípio para o aplicar, se leva ou se exporta também esse modus operandi, aquilo que se faz é ter atenção ao sítio onde se vai aplicar o princípio. Portanto, é natural que essa identidade com o sítio para onde é exportado e haja uma hibridez. Havendo isso, torna-se muito mais difícil que fique absolutamente claro que esse modelo foi exportado. No entanto, se nós pensarmos no caso, por exemplo, mais longínquo da Índia e das cidades ou das implantações de locais com origem portuguesa, esse gesto do desenho, que tem essa atenção ao território, é perceptível, não facilmente, mas para quem entende a questão da escala, da dimensão e a articulação entre aquilo que é a geografia, o território, a atenção ao lugar e o desenho. Mas penso que é muito mais difícil dizer de forma clara e objetiva que existe essa exportação, como aconteceu, por exemplo, com o caso espanhol, do que com o caso português. No entanto, devo dizer que o José Augusto de França vem muito dentro de uma linha daquilo que era, à época, a insistência de que em Portugal nós importávamos muitíssimo aquilo que era o modelo de referência francês, quer do ponto de vista da formação, quer do ponto de vista dos planos, particularmente daquilo que foi a influência no século posterior à reedificação da Baixa, ou seja, no desenho ainda na continuidade de engenheiros militares, nomeadamente do Frederico Ressano Garcia, com o projeto das Avenidas Novas, que é feito exatamente à semelhança daquilo que era o modelo haussmanniano de Paris. E, portanto, aquilo que me parece é que não se pode dizer de forma taxativa que não há qualquer influência, qualquer circulação, qualquer exportação desse princípio para o exterior, ou seja, para outras geografias que não Portugal, mas quando isso acontece não é fácil nem é imediatamente visível. Ok, Paulo, obrigado. Paula. Importantíssimo isso que eu estou escrevendo justamente sobre isso, e há muitas informações sobre esse urbanismo de Pombal, todas as políticas que Pombal realizou, né, no final do século XVIII em Portugal, e que teve repercussões muito grandes aqui no Brasil. De todas as formas, penso que, e volto a insistir, quer a legislação, quer os planos, o urbanismo da arquitetura deste período, eles herdam a prática anterior. Como nós vimos desde Dom Manuel, em que temos uma fachada que serve de modelo para outra fachada, e, portanto, é esse sentido de programa e de ordem que se pretende fazer, e os próprios prospectos de arquitetura do Dom João V, e, portanto, é sempre na continuidade. Quando se faz a leitura de que essa arquitetura ou esse plano é alguma coisa absolutamente nova ou em ruptura com a praxis da cidade, é não ter entendimento daquilo que em tempo longo se consegue perceber. Mas, tal como eu digo,
eu penso que é crucial a leitura das fontes, porque senão só olhar, por exemplo, para a fachada da arquitetura ou só ver na cartografia o traçado, não há esse entendimento. Uhum. Obrigado, Paula. Rodrigo? Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Paula. Uma brilhante palestra, gostei muito. O trabalho é muito importante, tanto porque você percorre uma vastidão bibliográfica que é realmente quase inesgotável, não é? A Cidade de Luz brasileira implica um esforço bibliográfico realmente hercúleo. Te agradeço a gentileza das menções e também nessa agudeza em problematizar de forma muito rica esse aspecto que eu concordo plenamente com você, que é muito mais uma continuidade do que uma ruptura. A nossa historiografia, ela durante muito tempo, e ainda encontramos ecos de um esforço em declarar essa grande ruptura do urbanismo pombalino, não é? Como se fosse uma transformação para esse urbanismo moderno. E você demonstra muito bem que o estilo, o costume, o hábito, as práticas mantêm-se de forma muito eloquente para essa nova ordem necessária à cidade de Lisboa. Eu queria, depois desse comentário, te colocar uma outra questão que eu achei muito curiosa, que é aquela gravura mostrava Dom José, de algum modo, encontrando as causas do terremoto num auto de fé, não é? Em Minas Gerais... Ele perguntava, o Dom José perguntava ao padre anglicano porque é que aquilo tinha acontecido. Sim. Que razão é que havia para um desastre daqueles ter acontecido? Sim, uma causa, né? Em Minas, eu encontrei muitos documentos de outros clérigos, padres, bispos, dizendo que a grande causa seria o relaxamento dos costumes ali da colônia, né? De algum modo se usava também como uma espécie de matéria de sermão, né, para conseguir manter essa ordem social ou pelo menos evitar que os relaxamentos de costumes pudessem acontecer, né? É claro que é também uma retórica persuasiva que vai servir, o terremoto em si vai servir para várias oportunas defesas ou acusações, né? Mas é muito curioso ver como ela serve diferentemente a qualquer tipo de audiência, guardadas essas adequações para os contextos, né? E eu queria te fazer uma pergunta, não estou sendo objetivo, né, Rodrigo? Mas, na verdade, eu gostaria de dialogar muitas coisas com a Paula, mas eu vou ficar numa só, que é naquele termo simetria que aparece num documento ainda joanino, né? A gente sabe que a tradução que o Perrault fez do Vitrúvio nos legou uma ideia de simetria moderna como igualdade de medidas em relação a um eixo, que a gente vê, inclusive, ali no plano construído da reforma ou da reconstrução de Lisboa. Eu encontrei um documento sobre um retábulo em Ouro Preto, um retábulo da Igreja do Pilar, e, de algum modo, a Paula colocou uma série de questões que eu vou problematizar também na minha fala, no dia 20 de novembro. Eu encontro um documento em que os irmãos da Irmandade do Pilar falavam que era preciso remediar alguns defeitos na arquitetura para conferir decoro e simetria ao corpo do retábulo. Um retábulo que, no mundo português, não é jamais assimétrico nesse sentido das medidas, das proporções. Ou seja, naquele documento, naquela peça de arquitetura, naquele corpo de arquitetura, a simetria ali aventada era a simetria antiga, como um acordo harmônico de proporções. Aí eu lhe pergunto se naquela menção você imagina ser essa simetria antiga, pensando proporções entre
dimensões de um corpo arquitetônico e urbanístico, ou mesmo essa regularidade de medidas em relação a um eixo. Eu imagino que ainda seja essa simetria num âmbito mais alargado, como o próprio étimo grego nos daria, né? O acordo entre as medidas da cidade. O que você pensa? Te agradeço pela palestra, muito boa. Muito obrigada, mas antes mesmo de responder a essa questão da simetria, queria só voltar à questão da historiografia e dos vícios de leitura e retomar essa questão da moral levantada, porque na verdade, por exemplo, relativamente ao período do século XX e às questões ainda de finais do século XIX e aos vícios de leitura em relação àquilo que é moderno e àquilo que é tradicional, muitas vezes é também a questão moral que é levantada ou que serve de argumento, não de forma explícita. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquilo que são também as investigações que mostram muito bem as fronteiras ténues que existem entre aquilo que é moderno e tradicional, e, por exemplo, o próprio Marcelo e o William têm feito investigações e publicações. Eu poderia agora iniciar para outro assunto e fazia outra seleção historiográfica, mas o Marcelo e o William têm feito investigação que, a meu ver, renova esses vícios de leitura e a historiografia e que mostram que há um tradicional que pode ser moderno ou um moderno que pode ser tradicional, particularmente ao nível da arquitetura e, portanto, para qualquer tema ou para qualquer enfoque, nós conseguirmos descortinar a evolução da revisão da literatura é fundamental e é a única maneira que conseguimos também perceber a criação de ciência nova. Mas agora, vamos a outra moral, que é esta da simetria, porque na verdade ela aparece, pelo menos na dissertação do Manuel da Maia, particularmente associada à designada lei do alinhamento. Não há na dissertação, porque a dissertação não era propriamente a produção nem de um tratado, nem do ensaio teórico, a necessidade ou a pertinência dele definir o que entende por cada um daqueles conceitos. Eles aparecem na medida em que ele os convoca para dizer como se faz a cidade e dar como exemplo, mas a lei do alinhamento está sempre associada à questão da simetria. No que diz respeito à questão urbana, porque é mais nesse sentido que o Manuel da Maia centra a sua dissertação, é particularmente na questão da rua ter sempre a mesma largura e sempre o mesmo alinhamento e uma casa não sair mais que a outra. E, portanto, quando ele estabelece uma hierarquia de ruas, ou seja, ruas principais e ruas secundárias, e dá exatamente a dimensão e a largura, ao ponto, como nós vimos, de dizer que essa aplicação deve ser também para os subúrbios, que é uma designação, poderíamos dizer, moderníssima, para aparecer na dissertação. E, por outro lado, quando este conceito aparece mais relacionado com a arquitetura ou com as fachadas, é no sentido de haver ordem. Mas nós não podemos, porque a dissertação para já não tem esse sentido, e por outro lado porque ele não faz essa definição, não é, dos conceitos, mas é muito particularmente sempre, quer para a arquitetura, quer para desenho urbano, esse sentido da ordem e esse sentido de regularidade que no fundo fica absolutamente traduzido nesta lei do alinhamento, não é? Uhum. Sim, é curioso então, parece-me que essa simetria então utilizada por ele tem realmente esse sentido moderno, perrotiano, assim, dessa igualdade ou dessa manutenção de uma ordem, sim.
Esse documento, eu me lembrava agora, esse documento que eu li, em que aparecia nitidamente a simetria, é de 1754. Portanto, numa simultaneidade assombrosa, nós podemos pensar que o universo português lida com conceitos tanto antigos quanto modernos, não só para simetria, a gente pode estender isso para outros conceitos também, né? Rodrigo, obrigado. Eu acho que pela hora lá em Lisboa, adoraríamos ouvir mais perguntas e comentários, mas para o pessoal que está em Lisboa já é bastante tarde. Então, eu quero agradecer a Paula novamente pela conferência. Rodrigo, pode ser que alguém queira perguntar alguma coisa, também não... Não, sim, é que eu estou um pouco preocupado com o seu horário aí. Não, agora que já que entramos, olha. Bom, então, se a palestrante está autorizando... Sim, eu autorizo. Então, ótimo. Dou ordem para... Alguém quer fazer alguma outra colocação? Agora ficou tudo constrangido. Pois é. Não tem problema. Bom, então acho que terminamos por aqui. Paula, muito obrigado novamente pela conferência tão bonita. Para mim, que sou um tema absolutamente desconhecido, eu não transito por esse recorte histórico que você, Rodrigo, trabalham, então eu estou aqui muito mais aprendendo e conhecendo coisas novas do que, de fato, conseguindo problematizar tanto. Então, eu só lhe agradeço a todos pela presença. Eu vi que a Ami Rigotti entrou há pouco. E bom final de semana a todos. Então, bom final de semana. Paula, muito obrigado. Beijinhos a todos. Adeus, saudades. Beijinhos, Paula. Beijinhos, Ana Guerreiro. Beijo, Paulo. Saudades. Mário, boa tarde. Boa noite. Beijo para todos. Abraço para todos. Noite para todos. Obrigado. Parabéns, Paula, pelo trabalho. Boa noite. Tá? Paula, beijo. Tchau, Paula. Parabéns. Tchau a todos. Obrigada mesmo. Você é boa cozinha.